crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Sou Nicolás e nós estamos falando dos regimes totalitários. Você já assistiu um vídeo no qual você entendeu o contexto e as ideias gerais dos regimes totalitários nazista e fascista. Agora nós vamos falar especificamente do fascismo italiano. Bora lá, bem. O fascismo tem esse nome porque a origem desse partido, que depois se configura como partido, está numa milícia anticomunista chamada Fátios de Combate. Primeiro ponto, o que é um fátio? Deixa eu fazer uma coisa aqui para você visualizar mais fácil. O fátio, ele é um machado. O fátio, ele é um machado, certo? E um machado, ele é basicamente, se você não sabe do que eu estou falando, eu estou te falando de um martelo, só que em vez de ter uma cabeça achatada, tem uma lâmina que corta. Isso é um machado. Tem um cabo e tem uma cabeça de metal que corta. Sim? Onde está a ideia interessante aqui desses fátios de combate? Esse machado, ele tinha um cabo que, se você o olhasse de frente, ficaria essa ideia aqui, ó. O que eu quero te dizer com isso? Não é um cabo sólido, não é um cabo maciço. Esse cabo, ele era formado por um conjunto de feixes amarrados, de varetinhas amarradas. E isso é muito simbólico. Por quê? Porque o cabo do machado é aquilo que dá sustentação, é aquilo que você vai pegar, aquilo que vai te dar força, tá? E esse cabo não era uma peça única, era um conjunto de varetinhas amarradas, desse formato assim, ó. Qual é a ideia por trás disso? A força está na unidade. E esse é um elemento fundamental dos regimes totalitários, lembra? Os indivíduos em conjunto que formam o Estado. O Estado como a junção das forças individuais, indivíduos que servem ao Estado. Olha a ideia de totalitarismo nesse machado. Olha a ideia de unidade amarrada de fora, porque não é uma peça única, são várias peças que estão amarradas. Isso é uma característica totalitária. Uma das frases que vai pautar o regime fascista é: tudo dentro do Estado, nada contra e nada fora dele. Olha a ideia de unidade aí. O machado, os fátios amarrados, criando um machado único, é o que vai ser o símbolo desse grupo, que nasce de uma milícia anticomunista. E isso é importante, tá? A origem vai ser uma milícia anticomunista. E eu estou reforçando a palavra milícia porque era um grupo ilegal, não era um grupo dentro da lei. O fascismo nasce de uma milícia à margem da lei, não nasce dentro da Constituição. Era um grupo ilegal, ó. Era um grupo, até vou escrever isso para deixar bem claro, era um grupo que não era legal. Que estava à margem da lei. Nicolás, mas por que ele ganha tanta força? Simples, a Itália é aquele país que ganha, mas não leva na Primeira Guerra Mundial. Lembra que a postura da Itália é uma postura bastante controversa. A Itália inicia a guerra do lado da Tríplice Aliança, declara apoio à Tríplice Aliança, mas nunca se envolve. Logo depois ela pula de lado e vai para o lado da Tríplice Entente esperando colônias. O Tratado de Versalhes não deu à Itália tudo o que a Itália gostaria. A Itália sequer foi considerada vencedora da Primeira Guerra Mundial. Ela foi considerada não perdedora, mas não foi considerada vencedora. Não teve o mesmo status de Inglaterra e França. Então a Itália, ela sai da Primeira Guerra Mundial bastante, digamos assim, enfraquecida economicamente. Lembrando que a Itália também não teve uma corrida imperialista muito interessante, porque o fato de ter sido uma unificação tardia fez com que ela tivesse sido prejudicada na Conferência de Berlim. Então, o potencial colonial italiano é um potencial bastante fraco, certo? A Itália, com poucas colônias, vai se lançar de uma forma meio tardia, agora no entre guerras, na conquista de territórios, certo? Para tentar conquistar colônias. Isso vai ser inclusive uma das marcas e uma das causas da Segunda Guerra Mundial, que é a invasão italiana na Etiópia, certo? Onde eu quero chegar? A Itália economicamente é um país fraco nesse momento. A Itália economicamente extremamente fragilizado no período entre guerras. E essa Itália economicamente fragilizada no período entre guerras vai ver a ascensão das ideias socialistas muito forte.
Lembra o que eu te disse no vídeo anterior. A crise de 29 pega o mundo capitalista como um todo, inclusive a Itália, menos a União Soviética. Ou seja, a experiência soviética passa a ser vista como uma experiência que pode vir a dar certo, afinal de contas a crise de 29 não pegou lá. Então, você tem uma rápida difusão das ideias de esquerda pela Europa. E isso chega na Itália. Itália, que já tinha um movimento operário bastante sólido. Não é por acaso que o movimento operário no Brasil, ele nasce com imigrantes italianos. Ou seja, as ideias marxistas, as ideias anarquistas, sempre estiveram na Itália. Aliás, mesmo antes dela ser Itália, certo? Então, essa milícia anticomunista, ela tinha força justamente por conta da ascensão dessas ideias subversivas. E aqui é muito importante que você entenda que essa milícia, ela tem apoio burguês. Tem apoio da burguesia. Alguém tem que financiar essa milícia. E aqui nós estamos falando de uma burguesia que vai fazer o financiamento dessa milícia. Nicolás, mas você está querendo me doutrinar. Você está querendo dizer que a burguesia batia em comunista. Na verdade, não estou querendo dizer, eu estou afirmando que isso é verdade. Tá? Se você vai concordar ou não, gostar ou não, infelizmente não cabe à mente dizer se isso é certo ou errado, você pode achar o que você quiser. Agora, isso é fato. A burguesia financiou essa milícia. Setores da alta burguesia italiana financiaram essa milícia anticomunista. Sempre quando eu falo burguesia, não estou falando de 100% dos burgueses, mas estou te falando de uma boa maioria desse grupo chamado burguesia. Tá? Olha que curiosidade interessante. Esses fatos de combate se identificavam, lembra a questão do simbolismo, da identidade? Pois bem, se identificavam pelo fato de sempre andarem de preto. Os camisas negras, eles eram conhecidos como camisas negras. Olha que curiosidade futebolística interessante. Em 1934, já no auge do regime fascista, vai ter uma Copa do Mundo na Itália. Tá? E na Copa do Mundo da Itália, o regime fascista precisava se promover. O regime fascista usa a Copa do Mundo de 34 para divulgar o seu próprio regime. Assim como a Alemanha vai fazer depois na Olimpíada de Berlim em 36, mas isso é assunto para o vídeo de nazismo. O fato é, nessa Copa de 34, aconteceram coisas no mínimo bizarras. Como, por exemplo, Mussolini ter assistido todos os jogos da Copa, inclusive com jogos simultâneos. Professor, mas como assim? Ele mandou sócias para todos os estádios. Como naquele tempo não tinha transmissão ao vivo, era bem fácil, certo, de trollar as pessoas. Colocava-se, ele estava em alguns, em outros mandava sócias mesmo. E aí as pessoas olhavam, nossa, o Mussolini está aí, saudavam, certo? A ideia da onipresença, sim, da onisciência do governo. O regime fascista usa isso na Copa de 34. E tem um episódio muito simbólico que é o jogo final da Copa 34 entre Itália e França. Por quê? A Copa era na Itália e os dois times, tanto Itália quanto França, tinham um uniforme muito parecido, que é a camisa azul. O azul é a cor da camisa da seleção francesa e o azul é a cor da camisa da seleção italiana, a azurra, certo? Pois bem, a Itália, mandante na Copa de 34, veste preto, o uniforme inteiramente preto na decisão. O que no mínimo é estranho, porque o time da casa geralmente tem preferência para jogar com seu uniforme principal. Quem muda o uniforme nunca é o time da casa, é o outro, certo? A Itália joga de preto na final da Copa 34. A Itália vence a Copa 34 e na entrega da taça, os jogadores fazem uma saudação fascista, o Anauê, para Mussolini, certo? Ou seja, houve um uso político do futebol que tem essa simbologia aqui dos camisas negras, tá? Essa milícia, ela começa a se fortalecer até se transformar num partido político. A milícia anticomunista Fátios de Combate é o que vai dar origem ao partido fascista. Um partido de inspiração burguesa, um partido de inspiração militarizada e um partido de profunda inspiração antidemocrática. E aqui vem um ponto que você costuma sempre pirar. Nicolás, como assim um partido antidemocrático? Vamos lá.
Nenhum grupo antidemocrático se reconhece como antidemocrático. Ou pelo menos não num primeiro momento chega dizendo-se antidemocrático. Não é, de um ponto de vista de marketing, não é interessante você se dizer antidemocrático. É muito mais interessante você entrar no jogo da política e, uma vez dentro do jogo, começar a mudar as regras para você se perpetuar no poder. Os golpes ou os projetos golpistas sempre nascem de experiências democráticas. Quem diz isso não sou eu, é o livro Como as Democracias Morrem. E isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Os grupos entram no poder por via democrática e a partir daí começam a mudar as regras para se perpetuar no poder e progressivamente acabar com a democracia. Foi assim que o Partido Fascista fez a sua trajetória política. Nasceu como um partido que disputava eleições. Chegou ao poder, aí sim, através de uma virada de mesa, e a partir daí tirou todas as liberdades democráticas. E o marco dessa ascensão fascista se dá em 1922, quando Mussolini pega os seus soldados e marcha sobre Roma, configurando a sua ascensão ao poder como chefe de governo. A partir de 1922, Mussolini ele se transforma em chefe de governo. E a marcha sobre Roma é um elemento que você nunca pode perder de vista. Por quê? Essa história de pegar os seus soldados e marchar sobre Roma não é uma criação do Mussolini. Não é a Mussolini Fashion Week, tá? Mussolini está aqui remetendo a um ato de Júlio César. Júlio César, aquele cônsul romano que deu um golpe contra o consulado e se transformou em ditador vitalício, que tentou virar imperador e nunca conseguiu. Ele fez isso após marchar sobre Roma. Júlio César vai até a Gália, mata Pompeu, pega os seus soldados, marcha sobre Roma e vai até o Senado. A marcha sobre Roma foi o marco de apoio a Júlio César, de propaganda de Júlio César como o amigo do povo. Mussolini vai invocar exatamente esse ato. E Mussolini vai marchar sobre Roma com seus soldados como forma de mostrar o seu poder e ser idolatrado pela população. Porque uma das características do regime totalitário é a idolatria em relação ao líder, é o culto à liderança. E Mussolini, para isso, vai buscar as origens lá atrás da grandiosidade do Império Romano, por isso marcha sobre Roma. Uma vez no poder, o Partido Fascista se caracterizou tanto por fraudes eleitorais, que foram dando cada vez mais poder e mais cargos, como pela perseguição. Perseguição à oposição. Nicolás, quem era a oposição? A oposição era todo e qualquer grupo que defendesse reformas democráticas ou reformas sociais. Todo e qualquer grupo que se opusesse à imagem de Mussolini era considerado inimigo da Itália. E aqui vem um detalhe muito importante dos regimes totalitários: a necessidade de um inimigo, certo? Se opôs a Mussolini, se opôs ao Duce, inimigo da Itália. Falou mal do Duce, é contra todos. É contra todos. Porque o Duce, o líder, o guia, ele é o cabeça de toda a população. E se você é contra o guia, você é contra a Itália. Olha que associação interessante. Mussolini é a Itália. Certo? Ou seja, isso configura um claro antiliberalismo. Antiliberalismo político. Claramente contra instituições democráticas, claramente contra eleições, claramente contra partidos que não o Partido Fascista, tá? E aqui que vem o ponto que talvez seja mais legal pra gente pensar aqui. É um regime ilegal, é um regime ditatorial, certo? Tá claramente aqui
a configuração de uma ditadura. Até vou escrever, professor, deixe isso bem claro, vou deixar. Ilegal. Pronto, está escrito. Ilegal. Só que sempre que nós temos um governo ilegal, nós precisamos torná-lo legítimo. Nós precisamos de apoio. Nós precisamos de apoio para sustentar um governo ilegal. Onde Mussolini vai buscar esses apoios? Olha que coisa absurda. Mussolini vai buscar esse apoio nas mulheres, na Igreja Católica e nos trabalhadores. Presta atenção aqui, porque agora chegamos em alguns pontos de contato entre o fascismo italiano e o Estado novo-varguista. Mussolini tentou trazer para debaixo da sua asa, tentou trazer para o seu lado as mulheres italianas. Como? Como? Através do voto feminino. Qualquer semelhança com o nosso Mussolinizinho tropical não é mera coincidência. A gente olha para Vargas e lembra que meu Getulinho deu voto à mulher. Mussolini também. Quais mulheres? Mulheres que exercessem atividade remunerada comprovada, que é o asterisco do voto feminino do Código Eleitoral de 32. Lembrando que dar voto à mulher não significa que você vai promover eleições. Você pode dar o voto à mulher sem convocar eleições. E se você tiver dúvida disso, é só você lembrar que no Brasil a mulher tem direito ao voto desde 32 e a mulher vota pela primeira vez em 46. Mussolini fez isso muito bem antes de Vargas. Certo? O voto feminino foi uma jogada política fascista para tentar se mostrar amigável ao público feminino que reivindicava direito ao voto desde o século XIX. Se você lembra, quando nós falamos de Europa no século XIX, você pode até procurar essa playlist, eu te falei dos sufragismos. O voto feminino é uma discussão antiga, certo? Que agora vai ser concedido por Mussolini. E cuidado, a ideia de concessão também é uma forma de desarticular o movimento. Porque se eu te dou, eu estou dizendo que eu te dei, não que você conquistou. Você tem porque eu quis, não porque você lutou por isso. Então, é um claro traço de desarticulação de um movimento de reivindicação, certo? A Igreja Católica, ela não reconhecia a soberania italiana desde 1870. Lá na unificação italiana, houve uma questão que ficou em aberto chamada questão romana. Eu te contei isso lá no vídeo de unificações. Eu te disse, a Igreja Católica ela perde os estados papais, os reinos papais ou estados pontifícios que passam a fazer parte do território italiano. A Igreja tinha um território enorme na Itália, desde o Pepino Breve, lá na Alta Idade Média. E isso é tirado da Igreja Católica e passa a ter o controle do governo italiano. A Igreja Católica, por sua vez, não reconhece a soberania da Itália. Só que a Igreja Católica, e eu gosto muito de lembrar desse detalhe, se você pegar o nome completo da Igreja Católica, a Igreja chama Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a Igreja Católica, ela é essencialmente romana. Na sua origem, ela é romana. Aliás, a Igreja Católica é a instituição romana que sobreviveu à queda de Roma. Ela nasce no Império Romano, o Império Romano cai, e a Igreja Católica não cai. A Igreja Católica se expande, se difunde com Carlos Magno, toda a questão da aliança com os reinos germânicos. Anyway, o fato é, a Igreja Católica ela é romana, está nas origens de Roma, está nas origens italianas. E uma das características do regime totalitário é a busca pelas origens. E você não pode negar a influência da Igreja Católica na Itália. E ter a Igreja Católica do seu lado era muito importante para Mussolini, porque é um regime legal. Todo regime legal precisa ser legitimado, precisa de apoio. Lá vai Mussolini buscar o apoio da Igreja. Como ele vai fazer isso? Com um tratado chamado Tratado
de latrão. Pelo amor de Deus, não é ladrão, é latrão, com T de torta, certo? O que é esse tratado de latrão? O tratado de latrão é o tratado pelo qual surge o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano dentro de Roma, em 1929. 1929, certo? É o Tratado de Latrão. Não tem relação com a crise de 29, só coincide o ano, tá? Pelo Tratado de Latrão, cria-se um reino-estado soberano da Igreja dentro de Roma. E quando eu digo dentro de Roma, é dentro mesmo, ou seja, no miolo da cidade. O Vaticano, com todo respeito, só para você visualizar, é um condomínio fechado dentro de Roma, é fechado por um muro, certo? O Vaticano é o menor país do mundo. O Vaticano com seus inacreditáveis 3 km². O Vaticano que tem uma praça, uma big, uma igreja, chamada Basílica de São Pedro, aquele museu, certo? No qual as tartarugas ninjas mostraram toda a sua arte, o Museu do Vaticano, Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello, certo? E você tem a casa dos padres e a do padre emérito chamado Papa, o chefe da Igreja Católica. E é isso o Vaticano. É o único país do mundo que tem uma padoca. Tudo bem? A padoca está na frente, do lado de fora tem uma padaria, certo? Que é já do lado de Roma, do lado da Itália. Sim? Quando eu te falei dos regimes totalitários, quando eu te falei do fátio, eu te disse tudo dentro do Estado. Olha onde Mussolini coloca a Igreja Católica. No nariz dele. Tá dentro aqui, ó. Tá debaixo da minha asinha. Mas, com isso, ele dá uma piscada para a Igreja Católica. O Tratado de Latrão é aquela mensagenzinha de saudades, pontinhos, 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 sem mais nada, para a Igreja Católica. Oi, sumida! Vamos conversar? Quanto tempo? Saudades do que a gente não viveu ainda. Lembra daquela conversa maluca? Então, é isso que Mussolini está fazendo. Mas a grande marca do fascismo está aqui, ó. Tentar trazer os trabalhadores para debaixo da asa do governo. E aí você vai perguntar, Nicolás, mas por que os trabalhadores? O que os trabalhadores têm de tão importante ou especial para o governo? Simples. Se tem um ambiente, se tem um espaço que é muito fácil para propagar as ideias socialistas, é o mundo operário, é o ambiente dos trabalhadores. Então, era muito necessário que esses trabalhadores se tornassem aliados do governo e se tornassem controlados pelo governo. É a mesma lógica varguista. É melhor trazer os trabalhadores para debaixo da minha asa do que correr o risco de que eles debandem para as ideias do mal. Então, o governo se coloca numa posição paternal e se coloca numa posição assistencialista do governo criar condições para a sobrevivência do trabalhador sem que os trabalhadores reivindiquem. Como vai se fazer isso? Através, olha que duas palavras bonitas que a gente vai usar aqui. Através do trabalhismo e através do corporativismo. Se você assistiu os vídeos de Era Vargas, você vai achar essas duas palavras no Estado Novo. O que é o trabalhismo? O trabalhismo do Mussolini nada mais é do que a criação de leis trabalhistas. A Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro, com todo respeito, é a CLT versão macarronada bolonhesa. Com o detalhe que a Carta del Lavoro é anterior. Mussolini se inspira. Aliás, perdão, desculpa. Getúlio se inspira na Carta del Lavoro fascista. Certo? Getúlio se inspira nisso. Criam-se leis trabalhistas. Por quê? Porque o Estado se coloca na posição de mediador de conflito de classes. O Estado se coloca na posição de mediador para impedir a luta de classes, para impedir o choque. Certo? O Estado dá, mas a greve é proibida, porque o Estado já te deu, e o que o Estado te deu é suficiente, não me pede mais do que isso. Isso é uma característica dos regimes totalitários. Tudo dentro do Estado, nada contra e nada fora dele, nem mesmo os sindicatos. E aqui entra o corporativismo.
São proibidos todos os sindicatos que não estejam sob tutela do Estado. O sindicato só pode funcionar desde que sob tutela do Estado. Todos os outros sindicatos são proibidos, acusados de subversivos. Certo? Isso é uma característica totalitária, porque tudo dentro do Estado, inclusive o sindicato. O sindicato precisa estar sob tutela do Duce, do cabeça. E se você está contra o Duce, você está contra a Itália, lembra? Pois bem, é assim que Mussolini consegue a sua base de apoio. Perguntas que sempre me fazem, Nicolás, quer dizer que todo italiano apoia Mussolini? É claro que não. É claro que não. Se você fosse contra, você teria alguns problemas. A perseguição era muito forte. Se você fosse contra e ficasse quieto, provavelmente você conseguiria tocar a sua vida em frente. Se você fosse contra e você reivindicasse, você teria problemas. E se você fosse a favor, você estaria num mundo fantástico da Disney, versão totalitária. Certo? Quem estava a favor? Basicamente, esse regime fascista, ele vai se sustentar no apoio de dois setores. Vou deixar isso aqui de rosinha aqui embaixo. Quem que vai ser a sustentação desse regime? A sustentação está na burguesia, na alta burguesia, que via na ameaça comunista um problema, e em setores do exército. Por quê? Porque o militarismo é uma marca registrada dos regimes totalitários. Aliás, militarismo é esse que vai estar muito presente na expansão fascista na Etiópia, certo? Que vai ser uma das coisas que nós vamos conversar no início da Segunda Guerra Mundial. O regime fascista é um regime da extrema-direita italiana que vai combater a ascensão socialista, vai combater a ascensão subversiva da esquerda, buscando apoios em setores tradicionalmente marginalizados ou em setores que fossem potencialmente subversivos. Vão buscar o apoio nas mulheres, vão buscar o apoio na igreja e vão trazer os trabalhadores para o seu lado. Dessa forma, se consolida um regime autoritário, ditatorial e ilegal, que representa os valores da extrema-direita italiana. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.